Muito boa noite, galera. Vamos acompanhar mais um vídeo aqui do nosso canal. Novidade no Vasco, notícias. O Vasco que está buscando contratações para a próxima temporada, né? O Vasco busca um time diferente em 2023, um time para poder não passar sufoco nas competições. E a equipe, é claro, né? Quem sabe conseguir conquistar algum título em 2024. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre as últimas contratações do Vasco. Tem muitos jogadores no radar do Vasco, né? E vamos falar também sobre o Otero, jogador que está chegando no Vasco. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre as últimas contratações do Vasco. Lembrando, galera, Ramon Dias vai permanecer no Vasco na próxima temporada. Notícia boa no Vasco, né? O técnico que conseguiu salvar o Vasco de um possível rebaixamento vai permanecer no Vasco em 2024. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Vasco. Quando chamaram o Alexandre Matos, a gente avisou. Agora vai ter que contratar, porque o homem é bom fazendo esse tipo de negociação. E o Vasco está perto de anunciar agora. O zagueiro João Vitor foi buscar lá em Portugal. E eu quero saber o que vocês acham. Dona, eu vou até começar esse assunto com você, porque é um reforço para o Vasco que acabou de anunciar também a permanência do Ramon Dias. Para mim, primeiro acerto. Ah, sim. Eu acho que o planejamento do Vasco está começando de uma forma bem coerente, né? Ele faz uma reformulação necessária no departamento de futebol, renova com o Ramon Dias, amplia, né, o contrato dele, consegue a renovação também de jogadores que foram importantes nessa temporada de permanência na Série A e está começando a atacar o mercado. Eu acho o João Vitor uma bela contratação para o Vasco. Ele não se adaptou, não foi bem no Benfica, mas é um jogador que saiu aqui do Brasil jogando muito bem com a camisa do Corinthians. O Matos gosta muito dessa disputa e dessa sinalização para o mercado, né? O Internacional estava muito interessado no João Vitor. O Vasco entra na jogada para vencer essa disputa. O Botafogo também tinha um interesse, só que o Botafogo queria um empréstimo. E aí o Matos vai para uma negociação com o Benfica para comprar, Sim, parcelado, o João Vitor, que é um jogador que tem boa técnica, que é rápido, que tem só 25 anos. É importante você ter uma peça mais jovem para essa zaga, porque ali tem o Medel, ali tem o Maicon, são jogadores mais experientes. E eu acho que o Vasco, nesse momento, ele não precisa de aposta. Eu acho que o Vasco tem uma base montada e agora ele precisa de jogador para solucionar, para qualificar. Eu acho que o João Vitor ele se enquadra nesse perfil. Tanto que ele sempre foi muito bem falado no mercado de clubes brasileiros, né? Outros clubes estavam interessados e o Matos consegue essa contratação que chega para ajudar muito o Ramon Dias nessa próxima temporada de 2024. Eu gostei bastante desse reforço. E é um previsão de jogador, contrato de 5 anos, Pascoal. Ele é novo, né, com 25? 25. E o jogador que vai te entregar velocidade na recuperação nas Ele é áreas. bem rápido, né? Esse é o cara. Lembra que a gente falava aqui nos programas, né? O cara que vai disputar a bola com o João Vitor, ele tem que ser muito rápido. Sim. Ele tem que ser mais rápido que imediatamente. Porque se ele só for rápido, o João Vitor vai chegar na frente dele. Essa é a grande virtude dele. Ele tem alguns defeitos? Tem. A saída de bola precisa melhorar. Ele não tem aquele passe, sabe? Ele é bom para roubar a bola, mas para sair, aí ele precisa melhorar. Mas ele, na disputa do 1 contra 1, na velocidade, é duro ganhar dele. Muito difícil ganhar dele. Como é duro ganhar... Pam, pum. Não, esse aí é outro. É igual o zagueiro, é igual o Bruno, o zagueiro do Flamengo. É duro ganhar na velocidade dele. O Fabrício Bruno, O é. Fabrício Bruno é muito difícil ganhar dele, porque é um Aí, jogador muito rápido. Uma flecha, né? Como o João. Eu acho que não acho, eu tenho certeza que o Vasco acertou na contratação do João. O que tem que ser prioridade do Vasco agora, né? Porque já renova com o treinador. No começo da temporada passada, o Pascoal e o Zinho falavam aqui que precisavam de 5 titulares. É muita gente. Agora faz um contrato com um zagueiro pronto para jogar, um nome interessante. Tem ali algumas peças desse elenco Renovou que com o Zé Gabriel, não foi? tem que ser mantidas, né? E agora chegando gente mais jovem, por exemplo, o Medel vai passar a render mais se ele tiver alguém para recuperar essa bola do lado dele. Então, assim, o que tem que ser prioridade? O Vasco precisa muito de um camisa 5, de um primeiro homem de meio campo. Apesar do Zé Gabriel, né, ter dado conta do recado, cresceu muito com o Ramon Dias. O Vasco precisa de um cara mais completo, uma solução maior para essa posição. E eu acho que o Vasco precisa reforçar meio campo e ataque também, mas uma peça ali para ser um camisa 10 para brigar com o Payet, que é um jogador já experiente, né? É difícil você dosar a minutagem com ele. E precisa de um reserva para o Verratti, no mínimo, ou um reserva, um cara para disputar com o Verratti, ele como camisa 9, e na minha visão, 2 pontas. O Vasco tem uma fragilidade muito grande pelo lado do campo.
Você já falou 5, cara. Mas pra qualificar. Você já me assustou aqui. Pra qualificar, eu acho que é isso. Já falou 5. Você já conseguiu um zagueiro. Jesus. Você precisa de um volante, de um Um volante, um meia, 2 atacantes e mais um centroavante. Você falou 5. 5 reforços. Jesus, tudo Eu isso? perguntei prioridade. Prioridade hoje pra mim. Desculpa. Prioridade hoje pra mim no É Vasco muita coisa, já gente. conseguiu o zagueiro, era uma prioridade. Ok. Um volante e um ponta. Pra mim a prioridade máxima é isso. Um volante e um ponta, mas é ponta pra resolver. Jogador de qualidade. O Peck evoluiu muito, fez um bom 2023. Gosto bastante também do Peck, sacrifica pelo time, foi o artilheiro do Vasco nessa temporada. Mas precisa de um outro jogador para solucionar. Acho que precisa, eu penso como você. O Vasco precisa de 5, agora já contratou um, precisa de 4 reforços, pelo menos. Agora eu não entendi nada. Hã? Ele precisa de 4 reforços, pelo menos. Não, porque pra titular, né? Pra titular. Eu vou falar por mim. Pra mim, o Vasco é gigante, gente. Não, e é. O Vasco é gigante. O Vasco não pode ficar jogando com o time meia colher. Não, de jeito nenhum. Time meia colher não joga, não é o Vasco. Você quer ver uma curiosidade que fala muito sobre isso? O João, se esse valor for confirmado, de 6 milhões de euros, ele passa a ser a segunda maior contratação, mais cara, da história do Vasco. Fica atrás só do Edmundo. E a gente está falando do tamanho do Vasco, é que o Vasco viveu tempos muito difíceis recentemente, né? Sim. Mas, assim, me causou espanto essa ser a segunda maior contratação em termos financeiros da história de um clube do tamanho do Vasco. Eu acho que assim, o Vegete é bom centroavante, resolveu muita coisa para o Vasco, mas quando ele não joga, não tem ninguém que jogue por ele. Por Não isso tem. precisa de outra peça, para pelo Não menos tem. brigar. Eu preciso de um jogador, eu vou minimizar, pelo menos um ponta, tipo o Luiz Henrique, que está dando soco. Entendeu? Tipo Luiz Henrique. Interessa pro Vasco. Um centroavante. Interessa pro Vasco. Eu acho que um volante. O Paulinho vai ficar? Paulinho é bom jogador. Vai ficar. Paulinho é bom jogador. Um volante, mas um jogador de marcação, um cara de pegada, porque Precisa muito, Pascoal. o Medel com o João na zaga, o Medel vai jogar de terno de quarto zagueiro. Porque Fato. o João vai correr para ele e ele tem a qualidade suficiente, até a inteligência para orientar o garoto naquilo que ele tem que fazer dentro de campo. Então, eu acho que pelo menos 5 contratações, o Vasco bota um time e vai botar respeito nos adversários. Aí os caras começam a olhar o Vasco como tem que ser olhado o Vasco, entendeu? Porque o Vasco não foi olhado como Vasco nessa última temporada. Não. Todo mundo ia jogar com o Vasco achando que ia ganhar do Vasco. Inclusive em São Januário. Então, o Vasco tem que ser olhado como é o Vasco. Gigante como é o Vasco. E aí já é o primeiro passo. Contratar um jogador dessa expressão. Você pensa que isso não repercute no mercado? Claro que repercute. Claro, os caras, poxa, além do valor, o que repercute? Eles contrataram um baita jogador para a zaga. Aí acerta com um volante de modelo, né? O Corinthians não está querendo aí o Vera. Ele joga no Vasco. Mas o problema é que aí é uma dívida muito alta, né? Se for realmente o que o presidente do Argentino Júnior fala, são 30 milhões de reais. E já tem a situação entre Vasco e Corinthians do Piton, né? Você tem já uma situação de dívida que até eles chegaram a um acordo. Né? Tem a elenco, né, também está envolvida lá, né? O Vasco tem um valor a pagar para elenco, mas já chegaram a um acordo para você equacionar essa dívida. Então, eu acho até que por característica, o Fausto Vera eu acho bom jogador, mas o Vasco precisa de um cara que tem uma capacidade Mais até maior de pegador, né? marcação, Eu de também mais acho. pegada. Porque tem um Paulinho para se apresentar para jogar, tem o Jair, que é bom jogador. A cresceu torcida do também Vasco com o vai Ramon. lembrar, um volante guinha azul. Mais um cão de guarda. Eu acho que não precisa nem ser igual o Guinha Azul. Hoje em dia eu acredito muito que esse primeiro homem de meio campo ele tem que ter mais qualidade para iniciar a jogada. Sim. Mas ele tem que ter também essa parte física para fazer as coberturas, para marcar, para fazer essa destruição do jogo adversário. André. Qual Mas André? aí você tá Fluminense? querendo pouco, né? Aí você- Eu vou até fazer intervalo depois Você falou, dessa. você deu o perfil do André, ué. Quem é que não quer o André? Acha um time aí que não queira o André. Puxa Os outros vida. 19 estão querendo, você pode ter certeza. Intervalo aqui no Clube. Galera, isso aí o Vasco, né? O Vasco segue firme no mercado, né? Lembrando que o Vasco também tá tentando fazer a troca lá do Orelano pelo Wesley, né? Do Cruzeiro, jogador
tá no Cruzeiro. O Cruzeiro tá interessado sim em fazer essa troca, né? O jogador tá tentando também mudar de ambiente e o destino do jogador pode ser o Vasco da Gama, o Vasco que tenta também trazer bons jogadores também para poder manter, né, uma boa regularidade nas competições. O Vasco também quer vir forte no Campeonato Carioca. João Vitor é um bom jogador, jovem. Eu acredito que vai ajudar muito esse time do Vasco, né? O Vasco precisa muito de contratações. O Vasco também está em busca também de, quem sabe, aí um atacante, né? O Vasco precisa também de um atacante, então o Vasco tá de olho também, né? O Vasco precisa de reforços e tá indo atrás, né? O Alexandre Matos, todo mundo sabe, né, galera? O Alexandre Matos é um cara que dispensa os comentários, né? O cara, ele corre atrás sim, e o nome dele, todo mundo sabe por ele ser um cara muito experiente, então ele tem muita credibilidade no mercado, e eu acredito que ele vai trazer bons nomes para o Vasco para a próxima temporada, e o Vasco já traçando já a sua meta para 2024, né? E a princípio é isso, o Vasco vai tentar trazer novos jogadores, né? E alguns jogadores estão de saída também do Vasco, alguns jogadores não devem permanecer, alguns jogadores ficaram até sem espaço, o próprio Léo, né? O Léo chegou do São Paulo, vinha muito bem, era o capitão da equipe, mas após a chegada do Medel, ele perdeu muito espaço, perdeu a braçadeira de capitão, e hoje em dia não se vê mais o Léo como titular nesse time do Vasco, né? O Vasco na próxima temporada aí também tá procurando o outro jogador também para que seja também uma sombra também do Verratti, né? O Verratti também é um jogador que chegou fazendo muito gols, ajudou muito o Vasco. E o Vasco também precisa de uma sombra, porque ninguém sabe, o jogador pode se machucar, pode acontecer algo. Então o Vasco precisa estar atento a isso e tem que ter um jogador à altura para poder substituir o Verratti, né? E é isso aí, o Vasco segue forte. Eu acredito que o Vasco 2024 vai ter uma equipe muito forte. Se você acredita no Vasco da Gama, no próximo 2024 vai ser diferente de 2023. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.